da Escola Cristã Eduardo Miller. Aqui quem fala é o professor Rodrigo, de História e Estudos Amazônicos, e esse contato virtual aqui é para a gente ter a nossa aula da unidade 3 de Primeiras Civilizações, dando continuidade ao nosso conteúdo, que a gente não pode dar em sala de aula, por conta do isolamento que estamos enfrentando para combater o coronavírus que vocês tanto falavam em sala de aula, não é verdade? Então, antes da gente começar, quero saber se estão ficando em casa, obedecendo aos seus responsáveis e lavando bem as mãos. Depois disso, a gente vai ter, então, que se cuidar até que a gente comece realmente a poder se encontrar de novo. Enquanto isso não acontece, não se preocupem. A gente vai tendo esses encontros devagar a cada semana para a gente não parar de estudar e de se encontrar, né? Então, quero dizer que estou com muita saudade de todos vocês e espero que estejam todos bem de saúde também. Vamos começar. O nosso assunto, como eu já disse, é Primeiras Civilizações. Eu vou pedir que vocês abram o livro na página 32. Vocês lembram muito bem da página 32, que nós chegamos a ver em sala de aula. Ela mostra que o que nós vamos estudar são as civilizações que aconteceram, floresceram na Idade Antiga, desde o período Paleolítico até a Idade Antiga. Então, nessa imagem da página 32, vocês têm uma imagem de um templo muito antigo, provavelmente esse templo data de mais de 10 mil anos. E é justamente o tempo que nós estamos estudando. Então, para isso, eu organizei uma apresentação slides que vocês estão vendo aqui. Ela fala um pouquinho das 3 perguntinhas que a gente sempre tem que se fazer quando está estudando história, que é onde, quando e em que contexto. Então, onde é que aconteceram essas civilizações, onde essas civilizações floresceram? A gente tem a localidade aí no região do Oriente Médio, no continente asiático. O mapa, para vocês visualizarem, está na página 34 do livro de vocês. Nós já grifamos textos importantes que estão nessa página, né? E é mais para a gente se lembrar mais ou menos do que a gente está estudando para poder avançar. Quando foi isso? O período neolítico, que vocês lembram bem, aquele período que na história ainda não existia a escrita, até a Idade Antiga, que é justamente como os historiadores chamam, o período em que as civilizações começaram a desenvolver formas de escrever e de deixar registrado o seu passado. Lembrem-se daquele termo da pré-história que a gente não usa mais, que vocês mesmos em sala de aula conseguiram construir um termo mais apropriado, né? E em que contexto foi esse, gente? O contexto da transição das aldeias para a formação das cidades, ou seja, transição daquela economia do nomadismo para o sedentarismo. Formação das primeiras civilizações, porque em decorrência das pessoas começarem a desenvolver muita agricultura, criação de animais, foram se formando de aldeias pequenas para grandes cidades. E esse contexto do desenvolvimento da agricultura em larga escala, ou seja, quanto mais alimentos é possível produzir, mais pessoas podem se agrupar e viver por mais tempo. Muito bem, vamos para o próximo slide, que nós conseguimos ver o mapa do crescente fértil e podemos identificar que essa região que estamos estudando, né, ela abrange a região da Mesopotâmia e do Egito, que são as duas das primeiras civilizações que estão em nosso material e que estão em nosso estudo hoje. Dessa aula de hoje, nós vamos ver a Mesopotâmia. Na próxima aula, veremos a civilização egípcia. E o crescente fértil tem essa grande dinâmica que é o regime de cheias, ou seja, por que é um crescente fértil? Porque esses rios, como vocês estão vendo na imagem, o rio Nilo e o rio Tigre e Eufrates, eles têm um regime que, quando eles enchem, eles deixam as terras férteis, por isso o nome da região ser crescente fértil. Isso faz o quê? Possibilita que os povos que lá habitaram plantassem mais alimentos, tivessem os solos mais férteis. Isso nós lembramos, nós já estudamos. Vamos passar para o próximo ponto, em que vocês podem acompanhar, já tratando especificamente da Mesopotâmia, que significa terra entre os 2 rios. Quais são os rios? Lembrem bem, Rio Tigre e Rio Eufrates, como vocês já estudaram. Na página 35, a gente começa a estudar a organização econômica. Esse lugar, ele tinha
é a peculiaridade de desenvolver a agricultura e a pecuária em terras irrigadas. Notem nesse slide, então, que eu coloquei uma imagem de uma criação de gado e uma plantação nessas terras, conforme era praticado na Mesopotâmia, né, desse tempo, do período Neolítico até a Idade Antiga, ou seja, estamos falando de 5.000 até 10.000 anos atrás. Bem, então, quais eram as principais atividades econômicas exercidas? A agricultura, que é o cultivo de cereais, como nós já vimos, quais cereais eram muito cultivados, tem na página 35 e na página 36 de vocês aí, e a criação de gado, de boi, de patos, gansos, carneiros, que eram a base da alimentação desse povo. Sempre, como vocês estão vendo na imagem, as terras muito bem irrigadas com as cheias dos rios Tigre e Eufrates, eram feitas técnicas de irrigação para que essas terras sempre estivessem úmidas e fertilizadas. Portanto, a produção seria muito mais abundante. Então, o segredo da organização econômica deles era essa. Terras irrigadas para proporcionar melhor agricultura e pecuária naquela região que nós sabemos é bastante seca. Já a organização político-social, que a gente tem na página 36, ela vai dar conta de como essa sociedade se organizava, quem era mais importante, quem tinha mais poder, quem tinha menos poder, quem sustentava a sociedade com o seu trabalho e quem ordenava, organizava essa sociedade. Para isso, trouxe uma pirâmide para vocês. Vocês sabem que a pirâmide mostra quem está no topo é sustentado por quem está na base. Quem está na base em maior número, quem está no topo em menor número. Então, no topo da pirâmide da organização político-social da Mesopotâmia, nós temos o rei. Ele era o chefe político, era o chefe religioso e o chefe jurídico, ou seja, ele que julgava os crimes, as coisas erradas, as desordens, ele colocava ordem, ele que mandava editar os códigos de conduta, tudo que, como a sociedade deveria se organizar, era com o rei. E já abaixo dele tinham as pessoas que ajudavam ele a governar essa sociedade. Os sacerdotes, que eram os responsáveis por manipular os rituais da religião deles, dos povos da Mesopotâmia, né? Os aristocratas, que eram as pessoas mais ricas dessa sociedade, e os escribas, que dominavam a técnica de escrever. Logo mais nós vamos ver que é uma peculiaridade desse povo, dos povos que viveram nessa região, que é a Mesopotâmia, o desenvolvimento da escrita. Logo mais a gente traz um slide para isso. Logo abaixo desses escribas temos os artesãos, comerciantes e proprietários de terra, aí no meio da pirâmide, tanto na importância quanto no número. Mais abaixo, já no começo da base da pirâmide, os agricultores, que eram os camponeses, né? Os caçadores, que viviam caçando animais selvagens, que também faziam parte da alimentação desse grupo, e os criadores de animais, o boi, o carneiro, o burro, o ganso, os animais que serviam, né, àquela sociedade. No lugar mais baixo da pirâmide, na base, nós temos os escravos, pessoas privadas de sua liberdade, pessoas que eram consideradas somente como ferramentas de trabalho, não tinham direito algum, não tinham liberdade alguma. Bem, virando finalzinho da página 36, nós temos a religiosidade desse povo, desses povos que habitaram a Mesopotâmia, e a gente tem 4 características muito importantes aqui para trazer sobre esses povos. O primeiro é o fato de que eles adoravam mais de um deus. Lembrem-se bem, o prefixo poli significa muitos. Já teísmo significa crença em Deus. Theos, vem do grego. Essa palavra vem do grego, significa que acredita-se em mais de um deus, em muitos deuses, né? E essas divindades, esses deuses, eles tinham características antropomórficas. Lembrando, mais uma palavrinha do grego, nós já falamos sobre isso em sala de aula. Significa que essas divindades, esses deuses, tinham características parecidas com a dos seres humanos. Antropo, ser humano. E mórfico, ou seja, a forma deles, como eles se apresentavam, como eles se comportavam, era muito semelhante a como nós, seres humanos, nos comportávamos. Então, os deuses da Mesopotâmia tinham formas e comportamentos de seres humanos.
Esses deuses também eram conhecidos por terem uma cidade de proteção, ou seja, eles tinham lugares em que eles eram mais cultuados e por isso eles protegiam esses lugares, essas cidades. E essa religiosidade ela era muito pública, adorava-se esses deuses em praças públicas, adorava-se em templos, não adorava-se somente dentro da casa das pessoas que moravam na Mesopotâmia. Esses deuses eram cultuados em rituais públicos, vivia-se uma religiosidade pública no dia a dia das pessoas, né? Por isso trago para vocês esse tópico da religiosidade cotidiana e pública. Os deuses estavam muito presentes no dia a dia das pessoas. Os mesopotâmios, eles desenvolveram um sistema de crença em deuses como os deuses sendo a lua, o sol, ou seja, os planetas, os astros do nosso universo. Os deuses eram também representados como deuses do amor, da guerra, do fogo, da água. Então era uma religiosidade muito também atrelada às forças da natureza. Muito bem. Isso tudo nós vimos em sala de aula. O que nós não nos aprofundamos é o que vamos tratar agora nos próximos slides. Temos os povos que habitaram a Mesopotâmia. Lembrem-se que na primeira aula que falamos sobre Mesopotâmia, nós falamos que a Mesopotâmia era uma região e significa esse nome terra entre rios. Portanto, vários povos habitaram essa região. Trago uma foto aí em cima. Essa foto mostra um povoado, uma aldeia, uma cidade, um pedaço de uma cidade da Mesopotâmia. Esse povo que está representado na imagem, basicamente chamam-se os Sumérios e os Acadianos. Foram dois povos que conviveram nessa região durante um certo tempo, que foi por volta de 2100 anos antes de Cristo. As informações desse povo vocês têm na página 37. Já os babilônios, na página 38, e os assírios também, vocês vão ver mais à frente, que são povos que também habitaram a Mesopotâmia. Esses povos vão coexistir no tempo e eles vão se enfrentar geralmente naquelas relações que nós já estudamos. Quais são as relações? Acordo e conflito. Sempre essas duas relações vão basear a história desses povos na Mesopotâmia. Ora eles estavam em acordo, ora eles estavam em conflito, em guerra. Muito bem, vamos então ver os sumérios e acadianos. Trago para vocês a principal construção que caracteriza esses povos. Na página 37 vocês têm um exemplo muito bom disso também. É uma construção que se chama zigurate. Essa construção ela era como se fosse o centro da cidade, ali onde se reuniam as edificações mais importantes daquela sociedade. Então, nesse lugar tinha o templo para adorar a divindade daquela cidade, nesse lugar tinha o palácio do rei, onde os sacerdotes e os escribas ficavam, os aristocratas moravam. Então, aí dentro dessa fortaleza muito bonita que vocês estão vendo, era onde funcionava o coração daquela cidade-estado. Cidade-estado, lembre-se bem, nós conversamos sobre esse conceito. Cidade-estado. Como pode isso, se a gente sabe que hoje em dia a nossa cidade de Belém fica dentro de um estado chamado Pará? Bem, cidade-estado significava, na Mesopotâmia e nos povos da antiguidade, que essa cidade ela tinha um governo próprio, independente e autônomo, ou seja, as cidades-estado dos sumérios e dos acadianos que trago para vocês aqui, com esses nomes complicadinhos que eu não desejo que vocês decorem, né? Mas que vocês saibam o que eles significam. Significam que cada cidade dessa tinha um governo próprio, ou seja, tinha o seu próprio rei, tinha seus próprios sacerdotes, seus próprios deuses, seus próprios até idiomas diferentes. Por isso, eu não posso chamar a Mesopotâmia de um país. Um país precisa ter uma unidade territorial. Não se assustem, isso é matéria para os próximos anos. Por hora, nós precisamos saber que essas cidades se organizavam dessa forma. Muito bem? Então, os sumérios e os acadianos, eles fundaram essas principais cidades-estado. O que aconteceu para que os outros povos viessem a ocupar também a Mesopotâmia? Foi a questão da guerra, não é? E nós vamos ver aqui que, mais precisamente, os assírios e os babilônios vão ser povos que vão entrar em guerra com os sumérios e acadianos e vão tomar
esse território aí dessas cidades de Kish, Uruk e a Babilônia, por exemplo. Vamos aos babilônios. Os babilônios, na página 38, tem representado aí algumas imagens que eu trouxe para vocês que estão presentes também, no material de vocês. O que é interessante a gente estudar da Babilônia? Foi um povo que conquistou esse território que antigamente estava sendo ocupado pelos sumérios e os acadianos, e esse povo entrou em guerra e conseguiu subjugar os sumérios e acadianos, dominando um vasto território da Mesopotâmia. Especificamente um rei da Babilônia, chamado Hammurabi, é um do nosso maior interesse. Por quê? Porque Hammurabi foi conhecido por ter instituído o primeiro código de leis escritas. Ou seja, Hammurabi conseguiu compilar, nessa imagem aqui que nós estamos vendo aqui, à nossa esquerda, várias leis. Cada desenho desse aqui é uma escrita, ou seja, podem ser letras ou palavras inteiras que estão sendo escritas nesta pedra grande aqui. E acima desta pedra está representado Hammurabi falando a uma pessoa importante do povo babilônio. Então Hammurabi deixou escritas várias leis sobre como devem se comportar os babilônios. No material de vocês tem um quadro azul onde está mostrando uma espécie de lei, um exemplo de como era a lei do Código de Hammurabi. Vamos ler atentamente. Se um homem roubou o tesouro do Deus ou do palácio, este homem será morto, e aquele que recebeu o objeto roubado pela sua mão também será morto. Vejam, então, que existe uma pena de morte para um ato considerado infrator, um ato considerado crime. Isso vai aparecer na Babilônia por volta de 1800 anos antes de Cristo e vai ser um achado, uma coisa nova que vai se encontrar sobre esse povo. Pois nenhum dos povos que a gente viu antes, principalmente na história antes da invenção da escrita, né, na idade pré-escrita, como queiram chamar, aconteceu isso, de a gente encontrar um grupamento humano que deixou umas leis punindo quem fizesse comportamentos errados. Essa é a grande herança que os babilônios deixaram para a nossa história. Um código escrito e um código que punia pessoas que estavam fazendo coisas erradas. Então a gente vê que o código de Hammurabi era bem severo, não é? Abaixo tem mais uns dois exemplos. Se um homem deixou escapar um boi ou um asno em que lhe haviam confiado, ele devolverá a seu proprietário boi por boi, asno por asno. O que isso quer dizer? Que se pagava um crime com a mesma moeda. Tudo bem? Muito bem. Na Babilônia, o mais interessante que está no nosso material é isso, tá? O Código de Hammurabi foi um grande achado até hoje. Essa peça que vocês estão vendo aí, ela está no Museu de Londres. Até hoje ela existe. É fruto do quê? De escavações. Lembrem-se lá das nossas aulas sobre arqueologia, como é que se acha essas antiguidades na história. Muito bem. Na página 38, continuando ainda, a gente tem o terceiro povo que nós vamos estudar. No caso, o quarto, perdão. São os assírios. Esse império assírio ele é caracterizado pela guerra. Eram os exímios guerreiros que conseguiram conquistar a Babilônia, conseguiram subjugar as regiões que eram ocupadas e dominadas ali pelo rei Hammurabi e seus descendentes. Através da guerra, eles conseguiram muitas conquistas, eles tinham muita especialidade na guerra. Então eu trouxe duas imagens para vocês, uma delas é de um alto relevo aí de um templo, existe até hoje, e a outra é uma representação, um desenho, sobre esses guerreiros, como eles se especializaram na guerra. Então os assírios eram o povo que mais se especializou na guerra e por isso conseguiu dominar mais territórios. Esses são os 4 povos que nós estudamos na Mesopotâmia. Mais interessante disso tudo é entender que essas cidades elas tinham um governo próprio e esses povos estavam constantemente em relações de acordo e conflito. Por isso, eles dominaram a região ao longo do tempo através de guerras. Muito bem. Vamos lá para o próximo slide. Eu trouxe para vocês 2 famosas construções da nossa humanidade.
Essas construções foram construídas no período conhecido como Segundo Império Babilônico. Esse Segundo Império Babilônico, ele está caracterizado por uma conquista dos babilônios desses territórios que estavam pertencendo aos assírios. Vejam que muitos povos dominaram várias cidades, vários territórios, mas volta, hora ou outra, eles conseguiam reconquistar os territórios, não é? E aqui o Segundo Império Babilônico marca a segunda grande conquista dos babilônios de conseguir muitos territórios e unificá-los através de um rei, o rei Nabopolassar, que trago para vocês aí o nome dele, reinou durante os anos de 612 a.C., e o Segundo Império Babilônico caiu em 539 a.C., quase 100 anos depois do rei Nabopolassar conseguir unificar. Mas deixou essas grandes construções que estão até hoje na nossa história. Quem nunca ouviu falar na Torre de Babel, a imagem da direita, da esquerda acima, perdão, ela representa a Torre de Babel, que é muito conhecida aí na história, principalmente na nossa Bíblia, que ela está muito presente e era uma construção da antiga Babilônia. Abaixo são os jardins suspensos da Babilônia, uma construção dos reis, não é? Foi o rei Nabopolassar que ordenou a construção desse jardim suspenso. Foi considerada uma das grandes maravilhas da história da nossa antiguidade. Então, são construções que chamavam a atenção, eram construções muito grandiosas, que mostravam o poder desse império. Em 539 a.C., veio a ser invadida pelos persas. Os persas são um outro povo que nós costumamos estudar eles em outro momento. Nós não vamos estudar agora porque eles não fazem parte dos povos que habitaram o Crescente Fértil. Eles habitam outra parte do Oriente e chegaram a invadir, né, a Babilônia, a Mesopotâmia. E aí, com isso, com essa invasão do Império Persa, a gente termina de estudar os povos que habitaram o Crescente Fértil. Para fechar a nossa unidade, na página 39, nós temos um grande aspecto da cultura mesopotâmica, que é o nosso legado, a nossa herança hoje. O que nós podemos ter, que nos influencia, que nós vimos aí, que aconteceu na Mesopotâmia, que nos influencia até hoje, é o surgimento do primeiro sistema de escrita, através de desenhos mais parecidos com a nossa letra que nós usamos hoje. Esse sistema de escrita chama-se cuneiforme. Então, na página 39, nós temos um tablete de argila que data de 2.270 anos antes de Cristo, quase 3.000 anos atrás, onde está escrito, registrado a forma de escrever desse povo. E para isso, para que a gente tenha mais acesso a essa tabuleta, existe um vídeo interativo no material de vocês. Se vocês escanearem com o QR Code, vocês serão redirecionados à página onde vocês poderão assistir esse vídeo. É o mesmo vídeo que eu trago para vocês. Então assistam esse vídeo de 2 minutos, mais ou menos, que ele explica muito bem sobre a cultura mesopotâmica. A escrita pictográfica pode ser observada em muitas tabuinhas de argila, como essa, encontrada no sul do Iraque, antiga Mesopotâmia. É uma tabuinha de argila pequena que apresenta os primórdios da escrita, então em forma de pictogramas. Ela narra o registro de parte da ração diária paga a trabalhadores. Aparece 3 vezes. É o da cerveja. Já as bolinhas e meias luas representam quantidades ou a contagem dos dias. Outro símbolo que se destaca está na parte de baixo da tabuinha. Ele representa uma cabeça e um pão. Esse pictograma simboliza o ato de comer. Essa tabuinha data de aproximadamente 3100 a.C. e está disposta no Museu Britânico, em Londres. Muito bem. Nós agora já vimos quão importante e como era que funcionava mais ou menos esse sistema de escrita desenvolvido lá na Mesopotâmia, sistema de escrita cuneiforme. É ou não é uma grande
contribuição para a nossa história. Reflitam sobre isso. E na página 40, vocês vão começar a atividade do finalzinho da página chamada Organizando a História. Questões 1. Aliás, a primeira questão contém a letra A, B, C e D, que vocês estão agora bem capacitados e inspirados para começar a responder. Essas 4 alternativas aí, 4 assertivas que vocês vão responder com as suas próprias palavras, baseado no que vocês estão vendo aqui nessa videoaula e tem disponível no material de vocês, no livro, vocês vão conseguir responder para mim e vão enviar a atividade completa, escrita, realizada pelo aplicativo Clipe Escola. Estou aguardando a resolução da atividade de vocês. É a tarefa que vocês têm para essa semana. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Vou ficando por aqui e eu desejo muito que vocês estejam bem de saúde, fiquem em casa, lavem bem as mãos e continuem obedecendo os pais de vocês, que em breve nós estaremos juntos para nossas aulas.